Bom dia, pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente está aqui para fazer mais uma aula, tá bom? Eu vou começar essa aula, gente, tirando uma dúvida de um e-mail que foi encaminhado para mim, tá bom? Então eu vou deixar a tela maior aqui, né? Eu estou vendo que já está sendo compartilhada a tela. E aí me perguntaram a respeito do exercício 40. Olha, esse é um exercício lá da FUVEST, e ele fala o seguinte: duas substâncias diferentes têm fórmula molecular C6H12. Uma delas, quando submetida à atmosfera de hidrogênio na presença de um catalisador, reage com o gás e a outra não. E aí ele pergunta assim, né, no item A, qual a razão dessa diferença de comportamento? E aí, gente, a gente tem que lembrar um pouquinho de tudo que a gente já viu. Quando a gente tem a fórmula C6H12, ó, e aí eu já coloquei, eu peguei a resposta, né? Porque essas questões de vestibular, você dá uma googada rapidinho, aparece pra gente lá. O que que acontece? E aí é até mais fácil para me explicar para vocês com o modelinho aqui. Você pode ter C6H12 como um ciclo, no caso aqui um ciclo hexano, que são com 6 carbonos, né? Ou eu posso ter uma ligação carbônica em que eu tenho uma dupla ligação. Pensa assim, ó, se eu tenho um carbono, cada carbono faz 4 ligações, então vou ter 4 hidrogênios. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou fazer uma ligação carbono-carbono, e aí eu vou ter 6 hidrogênios. O que a gente percebe na regrinha? Se você não tiver um ciclo ou uma dupla ligação, você sempre vai ter um número de hidrogênios que é igual a duas vezes o número de carbonos mais 2. Por exemplo, um carbono, 1 vezes 2, 2, mais 2, 4. Dois carbonos, 2 vezes 2 mais 2, 6. Se fosse 3 carbonos, 3 vezes 2 mais 2, 8. Teriam 8 hidrogênios. Mas no caso dos cicloalcanos aqui e dos alcenos, que é quando a gente tem uma dupla ligação, a gente vai ter um número de hidrogênios que é igual ao dobro do número de carbonos. E ó, o que a gente repara aqui? C6H12, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer uma adição, a adição ela é sempre bem realizada em alcenos. Nunca vai acontecer uma adição, principalmente uma hidrogenação aqui, se eu já tenho o meu ciclo completo. Tá bom, gente? O que a gente viu é, às vezes acontece uma reação de substituição em alcenos, mas aí eu teria que ter um halogênio aqui. E a reação foi com quem? Foi com o hidrogênio, tá bom? Ó, fala aqui, ó, hidrogênio. Por isso que não tem a substituição, tá bom? E aí, ó, se a gente olhar, ó, aqui ele tem um hexano, né? Mas essa molécula aqui, ela teria 14 hidrogênios, ok? A molécula antes disso teria que ser essa aqui, ó, o hexeno. O hexeno, ele é um C6H12, igual o ciclo hexano. Qual dos dois que reagiria com o hidrogênio? O hexeno. Aí o hexeno reagindo com o hidrogênio formaria o 1-hexano, tá bom? O ciclo hexano não teria como eu adicionar o hidrogênio aqui. Para mim poder adicionar o hidrogênio no ciclo hexano, eu teria que romper esse círculo aqui. Eu teria que transformar ele em quem? Eu teria que transformar ele num hexano, tá bom? E aí isso não acontece desse jeito. A gente viu todas as regrinhas lá, né? E a gente geralmente, quando a gente tem um ciclo hexano, o que vai acontecer é reação de substituição. Tudo bem? Bom, então era isso. E aí na letra B ele fala para dar as duas formas. As duas formas estão aqui, ó. Essa é o ciclo hexano e esse aqui é um hexano. Tá bom? Bom, gente, o exercício número 40 era isso. Então agora, dando continuação, a gente vai falar um pouquinho de acidez e basicidade em compostos orgânicos. Veja, a gente já estudou ácidos e bases lá atrás. A gente já estudou ácidos e bases de Arrhenius, de Brownstedt-Lowry. Então, a gente sabe o que são bases e o que são ácidos. Mas agora a gente vai se preocupar com isso dentro das funções orgânicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, acidez de ácidos carboxílicos. O que é um ácido carboxílico, gente? Ó, tá aqui embaixo. C-O, COH. E esse aqui já tem nome ácido, né? Então a gente sabe que ele vai ser ácido. Fenóis. O que é um fenol? Ele é um anel aromático com grupo OH. Ó o fenol aqui embaixo. Opa, o mouse não está aparecendo. Ó, aqui, ó, tá riscando aqui embaixo. Ok? E que mais? Ele fala dos álcoois também, tá?
E aí não só o dos álcools, a própria água ela tem um teor de acidez, tá bom? Bom, então vou ler o texto para vocês e aí vou fazendo uma explicação. Como o vinagre apresenta sabor azedo, nele devem existir íons H+, característicos de meio ácido. A presença de H+ é explicada por intermédio da seguinte equação química, que representa a ionização sofrida em água pelo ácido acético. Todos os ácidos carboxílicos apresentam essa característica química, a capacidade de ionização do átomo de hidrogênio da carboxila. Então, a gente tem os exemplos aqui, ó. C-OOCOH, que é o ácido carboxílico. Eu tenho um fenol aqui embaixo. E aqui eu tenho uma molécula de água. E depois da molécula de água, eu tenho um etanol aqui, ó. CH3, CH2OH. Ok? Todos eles têm constantes ácidas diferentes. Ó a constante ácida do ácido carboxílico. 1,8 vezes 10 a menos 5. Olha a constante ácida do fenol. 1 vezes 10 elevado a menos 10. Tá ok? E aqui, ó, a da água. 1 vezes 10 a menos 14. E olha agora do álcool. 3,2 vezes 10 a menos 16. Isso aqui, gente, quanto mais alto o valor dessa constante, mais ácida é a minha substância, tá bom? Bom, então, seguindo. Ó, esses valores de Ka revelam que os compostos apresentados seguem a seguinte ordem de acidez, isto é, a ordem de força ácida: álcool, água, fenol, ácido carboxílico. Quem tem o menor teor ácido? Álcool, depois a água, depois fenol, depois ácido carboxílico, ok? Já o álcool é o menos ácido que a água. Podemos dizer que na prática ele não possui tendência para liberar H+. Lembre-se que a água é o referencial para a definição de caráter básico no conceito de arrênios. Assim, quando se tenta reagir esses compostos orgânicos com um hidróxido inorgânico, o que é um hidróxido inorgânico? A gente chama base, tá bom? Como, por exemplo, NaOH, obtém-se sucesso com ácidos carboxílicos e fenóis, e não com álcoois, pois esses não são suficientemente ácidos. Então, ó, ácido carboxílico mais hidróxido de sódio, reage. Fenol mais hidróxido de sódio, reage. Etanol mais hidróxido de sódio, não reage, tá bom? O composto orgânico obtido numa reação entre um ácido carboxílico e uma base é chamado de sal de ácido carboxílico. Isso a gente já estudou também lá na parte de nomenclatura. O nome dos sais orgânicos é dado de um modo muito semelhante ao dos sais inorgânicos. Então aqui, ó, eu tenho o ácido acético. E como que a gente dava o nome? A gente olhava o número de carbonos, 1, 2, então met e et, e colocava oico no final. Então, esse aqui é um etanóico, com ácido na frente, ácido etanóico. Ok? Aí foi, reagiu com hidróxido de sódio, formou um sal. Ó, e como que a gente dá o nome disso? Antes era ácido acético, agora é acetato de sódio, o nome usual. Ou então, etanoato de sódio. Então, era oico, trocamos por oato e o nome do elemento que está junto ali, que é sódio. Então, era etanóico, virou etanoato de sódio. Tudo bem? Bom, dando continuação, então. Aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Exemplo de sais de sódios de ácidos carboxílicos. Então, a gente tem aqui o metanóico, porque só tem um, met, mais an, mais oico, metanóico. Aqui depois, etanóico, met mais et, com an terminado em oi, etanóico. Aí propanóico, mesma coisa, met, et, prop. Depois butanóico, met, et, prop, but. Ok? Bom. E aí, como que a gente dá um nome agora, então, no sal? Gente, desculpa o barulho da moto, tá? Bom, então aqui eu tinha oico, troco por oato. Então, metanóico virou metanoato. De quem? De sódio. Etanóico virou quem? Etanoato, de sódio. Propanóico virou quem? Propanoato, de sódio. Butanóico virou quem? Butanoato, de sódio. Ah, e se em vez de sódio fosse, sei lá, cálcio, butanoato de cálcio. Se fosse potássio, butanoato de potássio. E assim por diante. Tá bom? Bom, seguindo então. Aqui a gente tem uma regrinha aqui embaixo, ao passo que eu pulei, falando dos ácidos sulfônicos. E a gente também viu a nomenclatura para sulfônicos, tá bom? Ácidos sulfônicos também têm hidrogênio ionizável. Então, ó, o grupo funcional ácido sulfônico, que é o SO3H, deriva do ácido sulfúrico H2SO4. E seu hidrogênio é ionizável.
Ácidos sulfônicos são, em geral, ácidos fortes. Então, vou ter um radical ligado ao grupo SO3H, ok? Aí vai ionizar isso aqui em radical SO3 menos, mais o hidrogênio ácido ali, tá bom? E aí, gente, isso aqui é um quadrinho, eu nem tinha lido esse quadrinho antes, tá? Vou ler ele junto para vocês agora, mas ele fala sobre os desodorantes, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Ele provavelmente vai falar de uma das reações que isso aqui faz para que ajude a evitar, né, os odores aí, né? Que é meio que a função do desodorante. Os cientistas ainda estudam os processos que ocorrem na pele humana e os motivos que causam odor desagradável na transpiração. Entre os muitos progressos obtidos nos últimos anos, está a descoberta de que ácidos carboxílicos são, em geral, as substâncias responsáveis pelo mau cheiro. Entre eles, um dos principais é o ácido 3-metil-hex2-enóico. Então, a função ácido carboxílico, aqui no final, numera a partir daqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, ó, aí o grupo metil aqui, e o 2-en, porque está ligado no carbono 2, ok? Bom, esses compostos mal cheirosos são produzidos por bactérias que se alimentam do material liberado por glândulas que temos nas axilas. Tais bactérias são encontradas em 90% dos homens e 60% das mulheres. Existem muitas variedades de desodorantes no mercado. Algumas simplesmente tendem a utilizar um perfume para mascarar o cheiro da transpiração. Outras incluem em sua composição substâncias que inibem a atuação de micro-organismos, como é o caso do triclosan. Aí ele colocou aqui o triclosan. Outros desodorantes contêm substâncias básicas capazes de neutralizar os ácidos responsáveis pelo odor desagradável. Há no mercado, por exemplo, talcos e desodorantes que possuem bicarbonato de sódio. A função dessa substância é diminuir o odor por meio da reação de ácidos carboxílicos, transformando-os no sal correspondente. Então, eu tinha aqui um ácido carboxílico, ele vai reagir com bicarbonato, que é uma base, tá bom? E vai formar aqui um sal orgânico, água e gás carbônico. Bom, desde há muito tempo, um saber popular em química recomenda passar um pouco de leite de magnésios nas axilas como desodorante. Isso realmente funciona. A justificativa baseia-se nas propriedades básicas desse produto, que é uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio. Assim, ele é capaz de neutralizar os ácidos de transpiração, eliminando o odor. Bom, ele fez aqui, gente, um negócio super complexo para meio que mostrar para a gente como esses desodorantes em pó funcionam. Esses desodorantes à base de pó e de talco, eles têm sim um hidróxido ali no meio. Eles têm uma base dissolvida, ela não é uma base muito forte, não pode ser muito forte, senão ataca a pele. E aí ela vai reagir com esse ácido carbônico aqui que o nosso corpo produz e vai eliminando ali o mau cheiro, vai disfarçando. Então, bom, essa era a ideia. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer agora com vocês um exercício. E aí fica para vocês fazerem para casa, gente, os exercícios 2 até o 6, da página 629. Tudo bem? Bom, esse primeiro exercício ele fala o seguinte, ó. Um composto orgânico oxigenado que reage com uma solução aquosa de hidróxido de sódio pode ser, bom, um álcool ou um aldeído. Veja, gente, a gente nem mencionou os aldeídos, correto? Por que a gente não mencionou os aldeídos? Porque no aldeído, deixa eu pegar aqui a caneta, tá? Eu tenho lá um C-dupla-O-H. Esse hidrogênio, gente, ele está ligado no carbono. Então, é muito difícil dele ser ionizado. Não vai acontecer, tá? Essa dupla ligação aqui impede que isso aconteça. Bom, já no caso do álcool, eu tenho lá o oxigênio e hidrogênio, ok? Está ligado aqui num carbono, ligado em hidrogênios, tá? E veja que mesmo esse, ele tem uma constante ácida muito baixa, menor que a da água, tá bom? Então ele também não vai ser ionizável ali, tá? Não vai reagir com o hidróxido de sódio. Então, álcool tá fora, aldeído tá fora. Ácido carboxílico, tá bom? Um ácido carboxílico reage? Reage. O fenol reage? Reage também. Um fenol reage. Álcool não reage. Um aldeído não reage. Ácido carboxílico reage. Apenas um álcool. Álcool não reage. Então a resposta certa aqui desse primeiro é a letra B. Tá bom? Gente, em geral, você sempre vai ter nos ácidos
Ou eles vão estar ligados ali a um oxigênio, quando for um oxiácido, tá bom? Ou então ele vai estar meio que ligado a um halogênio, ou algum elemento desse tipo, tá bom? No caso do álcool, ó, apesar dele estar ligado no oxigênio, que é uma ligação simples, essa ligação simples do oxigênio com o carbono aqui deixa ele bem estável. É por isso que a ionização aqui do álcool ela é baixa, tá bom? Bom, mas isso é mais complexo, a gente não vai entrar nisso agora. Tentem fazer então, gente, os próximos exercícios, tá bom? E aí a gente se vê de novo na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau.